só, vão acontecer algumas coisas na sua vida esses dias aí que você vai ver nitidamente que existem dois reinos nesse mundo: o das trevas e o reino da luz, que pertence a Deus, Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho conversado com pessoas que até são boas pessoas dentro da cabeça delas, mas não servem a Deus. E mesmo achando que são boas pessoas, coisas terríveis têm acontecido nas suas vidas. E elas ficam sem entender. E na verdade isso não é uma mensagem para colocar medo, nada disso. É para que você compreenda que existem sim esses dois reinos e que se você não fizer parte de um, você já está fazendo parte do outro reino. Não tem para onde correr. Eu estava evangelizando um homem de mais ou menos seus 54 anos por aí. E ele me dizia exatamente esse tipo de coisa, né? Pelo que eu entendi, ele era devoto de São Jorge. E eu falava de Jesus para ele. Um bom homem, mas servindo a outro que não é o Deus verdadeiro. E resumindo a história, eu deixei bem claro para ele que só um nome dado entre os homens capaz de ligar o homem a Deus: Jesus. E sem rodeios, disse a ele que tinha chegado o momento de que ele precisava escolher entre aquele que estava pendurado no peito dele, que era uma imagem de São Jorge, e Jesus. E que isso definiria o resto da vida dele. Como ele gostaria de viver o resto dos dias dele. Não estou isentando ou dizendo com isso também que quem serve a Deus não passa por problemas, sérios problemas, passa sim. A diferença é que Deus passa com você e você sai do outro lado. E ainda sai mestre e treinado por Deus ou treinada por Deus, você sai apto ou apta para ensinar pessoas com o mesmo tipo de dificuldade. Tudo bom, João? Olá. Menino, eu não trago nem o celular da minha casa, mas também você dessa mãe que Eu tenho falado muito sobre isso, né? Esses dois reinos que são nítidos nesse mundo. E ignorante e cego espiritualmente é quem não consegue ver isso claramente. Paga e sofre duras penas por isso. Porque começa a viver alheio, sem entender as coisas. Uma coisa que você precisa entender é que o mundo espiritual, ele não deixa ninguém alheio à situação real. O mundo espiritual não perdoa a quem vive de qualquer maneira, vive como um nécio, vive como alguém sem noção, de qualquer jeito. Exemplo, a maioria das pessoas às vezes vivem da maneira que querem. Aí dá uma doença braba, sofre um acidente, bate com o carro. Quem é a primeira pessoa que lembra? São Jorge? As entidades da Umbanda? Ou o primeiro nome é Deus me ajuda? Me tira dessa, Senhor, por favor, só dessa vez. Uma das coisas que eu falei com esse homem de 50 e poucos anos, que eu estava evangelizando, é exatamente isso. Às vezes passamos muito tempo da nossa vida
perdemos, na verdade, né? Deixamos o tempo passar. Quando lá na frente vamos perceber que não deveríamos ter deixado isso acontecer. Deveríamos ter andado com Deus antes. Deveríamos ter levado Deus a sério antes. A sua palavra, o que Ele quer para a minha vida, qual é a direção que eu deveria tomar em todos os aspectos, em todas as decisões. As pessoas não procuram. O que acontece? Vai dar ruim. Quer ver só uma coisa que me veio à mente agora? Talvez possa parecer escândalo para você ou para qualquer crente natural e normal que ouve isso, tá? Mas você vai entender e ver que tem lógica. Você entendeu por que a Bíblia diz que tem as coisas espirituais só se discernem pelo espiritual ou em espírito? Exatamente por causa disso. Presta atenção no que eu vou te falar agora, que talvez você não tenha pensado assim ainda. Você sabia que anjos e demônios são seres interdimensionais? Sabia disso? Não sabia? Pois é, estou te dando essa informação agora. Fresquinha para sua mente evoluída em Deus. Você entendeu agora por que um monte de gente... eu vi nave espacial, eu vi a bola de fogo, que de repente a bola sumia. Explica isso. Eu vi uma nave espacial gigantesca sobre a minha casa e de repente ela passou e quando eu olhei ela sumiu numa velocidade absurda, mais rápido que a velocidade da luz. É mesmo? Você está entendendo agora? É assim que eles fazem. Você entendeu por que diz também na Bíblia que o pecado ele acaba dando legalidade? Deixa eu explicar bem claramente para você. O pecado, quando você peca, quando você erra, falha com Deus, porque as pessoas, muitas das vezes cristãs e os não cristãos muito mais não entendem isso, tá? O Satanás ele age através do pecado. Quando você peca, você abre portais interdimensionais entre o mundo espiritual onde eles vivem e o mundo em que nós vivemos, tá bom? E aí eles têm esse acesso livre para entrar e sair. Deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas do mundo têm pecado? Sim ou não? Muito pouco. Entendeu agora os avistamentos? Olha, todas as partes do mundo, os sinais dos céus. Será que são sinais de Deus? São sinais enviados por Deus? Tem certeza? Você entendeu agora por que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue? Preste atenção, entenda o que Deus passa espiritualmente através desse sentido, mas contra o diabo e seus anjos que operam nas regiões celestiais. Tem outras versões que dizem assim, contra principados, potestades e dominadores do ar. Então entendi agora. Só uma perguntinha, se eles são dominadores do ar, eles conseguem fazer sinais no ar? E se eles são principados que governam regiões sobre os céus de alguma cidade ou de algum governo, eles conseguem barrar até a entrada de, vamos dizer assim, de uma coisa natural, alimentos naquela cidade? Sim, eles conseguem. Entendeu por que precisa orar? Uma coisa que o cristão hoje não entende é que o mundo espiritual ele é mais real do que esse mundo que a gente vive, que a gente vê, que a gente acha que entende as coisas. E Satanás ele movimenta a matéria ao seu bel prazer por causa da legalidade, né, do pecado que entrou lá desde Adão. Então ele tem autorização para fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Porque ele consegue possuir pessoas, que ele consegue se materializar. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que, olha, eu vi o diabo, ele apareceu na minha frente e ele tinha chifre, tinha a capa vermelha. Isso é o jeito que ele aparece para enganar os otários, não é assim não. Mas ele apareceu assim e falou assim comigo e não sei o que. Entendeu? O mundo espiritual só se discerne em espírito. E se você for espiritual,
Caso contrário, o mundo espiritual, que é mais real do que o mundo real, vai enganar você o tempo inteiro. Exemplo, vou te dar um exemplo que você já teve na sua vida e você vai ver que é Deus falando com você. Quer ver só? Lembra quando aconteceu com você já? De você estar num lugar, aí você sentir nitidamente que entrou ali uma pessoa, tá? Vou falar bem claramente assim, eu sei que não é pessoa, mas pra você entender. E aí você ficou totalmente arrepiado naquele momento. Aconteceu que você ficou até com medo naquele momento. Você percebeu que entrou realmente um ser ali. Deixa eu te falar, isso acontece comigo sempre, sempre. Quando você está buscando a Deus, quando você está ligado com Deus, você percebe o mundo espiritual à sua volta, inclusive de pessoas que estão se relacionando com você. Inclusive, você consegue perceber às vezes o tipo de espírito que está na pessoa. Entendeu agora também por que a Bíblia ensina sobre o dom de discernimento de espíritos? Entendeu isso? É exatamente isso. Você não imaginou que falar de nave espacial ia terminar em demônios, né? Ia terminar em espírito, ia terminar em manifestação diabólica, não é isso? Mas é exatamente isso. Exatamente isso. Por causa do pecado, por causa da legalidade que o ser humano deu através do pecado, eles entram e fazem o que dá na telha deles, o que eles bem quiserem. Entendeu porque está escrito assim, que tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus? É porque se você não está debaixo da potente mão de Deus, você está debaixo da mão de quem? Fala aí. Você está debaixo da mão de quem? E se a outra mão também tem um certo poder e você não está debaixo da mão do Todo-Poderoso, quem é que vai te livrar daquele outro poder? Fala aí, quem? O Chapolin Colorado? Os heróis da Marvel? Os Vingadores? Se não pudermos salvar a Terra, pelo menos iremos vingá-la. É o que disse Tony Stark. Eu acho que é ele que disse isso. Mas não. Hoje, no mundo espiritual, nós somos os Vingadores de verdade. Por isso eu falo muito sobre andar com Deus, sobre ter uma vida com Deus de verdade. Sabe por quê? Entenda a diferença dos homens de Deus do passado. Meu querido, minha querida, os homens do passado, eles eram transladados. Você sabe o que é isso? Dá uma pesquisada. Transladado. Aí você vai entender. Era normal. Hoje, se Deus faz isso com alguém, tem que ser alguém muito servo mesmo, que busca muito a Ele. Porque senão a pessoa acaba ficando até biruta. Ela não vai entender nada. Então Deus já vem dando esses toques já desde antes. Mas só que o povo não lê a Bíblia, não investiga, não estuda, não tem vida com Deus para entender essas coisas, a profundidade disso. É tipo o passo a passo de uma outra palavra que parece que não tem nada a ver, mas tem, olha só. Né? Deus vai sempre dando um passo a passo, devagarinho, tipo isso, ó. Como virão, se não há quem pregue? Como crerão, né? Se não há quem pregue. E como alguém vai pregar se não há quem se envie? Não tem gente disponível para enviar. Como é que vai fazer? Isso é um passo a passo. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Se você não entender o que está acontecendo, muitas das vezes até na sua própria família, na sua própria casa, com seus próprios parentes, que Satanás está enganando você, está atuando inclusive nas coisas que você faz, às vezes no seu quintal, no seu trabalho, você vai perder sempre. Vou falar para a glória de Deus, tá? Para a glória de Deus e não minha, para a glória de Deus, quero deixar bem claro isso. Outro dia,
Quando eu cheguei perto de um verdadeiro gadareno, ele falou para mim, identificando que estava em mim, que não era eu, ele falou assim: o Deus Todo-Poderoso, né? Quando ele chega de uma forma diferente, né? Eu falei: você sabe, né? Como é que ele sabia o que estava em mim se ele não me conhecia? Como é que ele conseguia ver dentro de mim? Como é que ele conseguia ver o que estava comigo se nem mesmo eu estava vendo? Responde agora. Entendeu as naves agora? Entendeu as manifestações espirituais? Enquanto o cristão, o crente hoje for raso, for fútil, for mundano, do jeito que é caminho de abismo, é ladeira morro abaixo, é inferno. Sabe por quê? Não existe crente mundano, não existe. Ou é crente, ou é mundano, ou é cristão, é salvo, ou é condenado. Não tem meio termo. E daí, desse nível raso a dizer que quem é espiritual discerne o que é o espiritual, é uma coisa muito profundíssima para os cristãos atuais. Não se entende. Por isso fica na maior parte na superficialidade espiritual. Não conseguem. Você entendeu agora? Palavras como que diz assim: porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você entendeu agora? Se você gosta de revelação, essa veio quentinha para você entender. Entenda a explicação dada agora por Deus a você. Quando você adora em espírito e em verdade, todos os espíritos do mundo espiritual vão saber a quem você serve, que tipo de verdade que está em você. É um selo, é uma marca no mundo espiritual. É uma marca no mundo espiritual que os demônios odeiam e respeitam um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador, ele caminha, a vida dele, ele procura fazer com que seja uma adoração. Não é cantar e gritar com o microfone na mão, não. Eu nunca me esqueço do que já aconteceu comigo. Uma vez uma líder de louvor, né, tinha falado para eu cantar a última música, eu cantei, eu não tinha entendido nada, que eu tinha acabado de começar a cantar, a ministrar, né. Quando eu fui para uma casinha que tinha do lado da igreja, que era uma casa que o pessoal usava para fazer orações ali, né, o pessoal do ministério, havia lá uma das meninas que fazia parte da igreja, dos jovens. Tinha lá uns 4 ou 5 irmãos tentando segurar ela no chão. Quando eu entrei, isso conta, tá, irmãos? Para glória de Deus, não minha, jamais. Quando eu botei o pé na porta, o demônio começou a gritar: não, levita não, levita não, não, levita não, levita. O que fez aquele demônio gritar quando me viu? A minha voz bonita? A minha altura? O meu peso? A roupa que eu estava vestindo? Porcaria nenhuma. Isso no mundo espiritual é esterco. Entendeu? O que estão oferecendo para Deus nos altares é esterco. Fogo estranho. Entendeu agora o que é fogo estranho? Esterco, não vale nada para Deus. Quer ver só uma coisa? De onde você acha que vem a inspiração para tantos filmes de heróis? Heróis com poderes sobrenaturais, que tocam um dedo e arrebentam uma rocha, que conseguem atravessar a matéria. Tecnologias de armaduras dadas
por seres espirituais, seres celestiais. Quem que você acha que inspira esses autores, esses diretores, esses escritores a construir esses personagens? Heróis fabulosos com forças sobre-humanas. De onde você acha que vem essa inspiração? Vem do acaso? Vem de qualquer lugar? Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Sabe aquele filme Adão Negro? Que passou agora há um tempo no cinema, teve uma repercussão mundial. E foi muito comentado esse filme, Adão Negro, com aquele ator The Rock, acho que é Dwayne Johnson. Pois bem, deixa eu explicar uma coisa pra você. Eu vi esse filme aqui na minha casa, com os meus filhos, explicando o contexto espiritual daquele filme. Inclusive, o meu filho mais novo viu também, viu mostrando que eram demônios, que não era para ele ter medo daquilo. É a inspiração de Satanás. E que na verdade ali era um teatro de demônios contra demônios, para entreter as pessoas. Você assiste filmes assim? Pois é, foi assim que eu expliquei. Inclusive quando aparece com aquelas imagens horríveis e tudo mais, exatamente isso foi explicado, para que não tivesse medo. Não sei os cristãos da atualidade, mas eu explico aos meus filhos exatamente assim, mostrando a realidade do que é, o que está por trás, ensinando a verdade, para que eles não sejam enganados por Satanás. Inclusive mostrando e falando que esses heróis são todos fabricados, são falsos heróis e com inspirações em demônios, em seres angelicais, diabólicos. Sabe o ator esse? O The Rock? O Dwayne Johnson? Então, eu dei até uma estudada sobre aquele filme quando eu vi, né? E esse ator, a matéria que eu li dizia o seguinte, que ele pagou um mago, uma espécie de guru, uma espécie de pai de santo, uma espécie de bruxo. Era um bruxo que foi com ele para não sei se é uma das casas dele ou onde ele estava recluso. Sabe para quê? Para que uma entidade diabólica pudesse incorporar nele, para ele fazer o personagem ficar melhor. Para que literalmente, como se fala por aí, entrar no personagem, mas ali naquele caso é o personagem espiritual que entrou nele. E realmente, se você ver o filme, você vai ver que o sentido espiritual dali é bem pesado mesmo. E veja bem que Satanás ele trabalha com valores. Então, a cabeça dessa gente, eles acham que eles podem pagar a demônios para que os demônios cumpram e façam favores para eles. Não é assim, numa escala mais baixa? Quando a pessoa faz um despacho, faz uma macumba, faz um trabalho que eles falam, né? Tu vê, dão o nome de trabalho, né? E colocam lá para que os demônios realizem alguma coisa para eles. O que você acha que esses grandes atores, essas grandes atrizes fazem? Conhecendo esse mundo espiritual. E conhecem muito mais de perto do que muito crente, hein? Muito crente não conhece o que as pessoas do mundo conhecem. Eles se relacionam direto com os demônios, pegam orientação direto com eles. Eles orientam a eles o que fazer durante a vida deles. O preço é caro? Sim, mas eles pagam. Aí você pega Jesus dizendo, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim.
aí o crente não lê a Bíblia. O crente não lê a Bíblia. O diabo dá risada disso. O crente não lê a Bíblia. O crente não ora. O crente não busca Deus. Quer presa mais fácil que isso? Bom, a lebre, quando ela está correndo do guepardo, do lince, de uma onça, ela ainda tem as quatro patas dela, a de trás faz tração, ela consegue dar saltos longos e fazer manobras rápidas e conseguir, às vezes, fugir do seu predador. O crente não. O crente não lê. O crente comete uma burrice colossal de ter disponível a amizade do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Poxa vida! E sabe o que o crente faz? Vive uma vida mais fútil do que quem é do mundo e não serve a Deus de verdade. Que idiotas! Bom, o que Deus tinha para esse momento era só até agora. Espero sinceramente do fundo do meu coração você tenha entendido o que Deus falou com você claramente e objetivamente nessa mensagem em formato de áudio. Espero que você cresça espiritualmente, em nome de Jesus.